Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 27 de abril, celebramos o segundo domingo da Páscoa, o Domingo da Misericórdia. Domingo da Misericórdia. Meu irmão e minha irmã, nesse dia da Divina Misericórdia, eu convido você a rezar comigo a oração do Ângelus, que nesse tempo pascal celebramos Rainha do Céu. Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia. Porque o Senhor, porque que merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia, exultai-vos, alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que alegrastes o mundo com a ressurreição de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos que vos suplicamos que por sua mãe, a sempre Virgem Maria, alcancemos os prazeres da vida eterna, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. E neste dia da Divina Misericórdia, o Evangelho que vem em nosso encontro para nos alegrar, Evangelho de São João, do capítulo 20, dos versículos 19 a 31. São João, capítulo 20, dos versículos 19 a 31. Aleluia, aleluia, aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles. Quando Jesus veio, os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam seus discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e para que crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o sinal de Tomé, a ausência de Tomé, muitas vezes acontece também na comunidade, quando a gente está longe, afasta de Deus, não participa, e os grandes acontecimentos acontecem na igreja, os grandes eventos, os sinais da graça de Deus, e a gente não acredita porque ficamos presos no nosso querer, na nossa vontade. Mas quando nós estamos reunidos, quando é que o Senhor aparece? Quando nós estamos reunidos. Nós encontramos muitas pessoas que vão dizer: eu sou testemunha disso, sou testemunha daquilo. Nós somos testemunha do Cristo ressuscitado, do crucificado e ressuscitado, que aparece no nosso meio. É interessante que quando Jesus estava na sua vida pública, ele colocava sempre no centro a criança, colocava aquela pessoa hidrópico, colocava aquela pessoa de mão seca. O centro da atenção dele era aquilo lá, aquelas pessoas. E que hoje deve ser também o centro da nossa atenção para poder zelar dessas pessoas. Mas agora ele se coloca no meio e vai dizer a paz. Para aqueles que estão com medo, os medrosos, para aqueles que estão
não tem ainda coragem de assumir a sua missão, o Senhor se coloca no meio de todos nós e vai dizer: a paz esteja convosco. É preciso ser testemunha do ressuscitado, que traz as marcas do crucificado, né? Traz as marcas do crucificado, o ressuscitado que está no nosso meio. É preciso acreditar. E aí então, a palavra que cabe também para todos nós: felizes os que crerão sem ter visto, né? Felizes aqueles que creram sem ter visto. É o que está acontecendo conosco. Hoje nós não vemos o ressuscitado por aí. Encontramos ele na partilha da palavra, na Eucaristia, na comunidade, no irmão. O Senhor está no meio de nós, né? Mas não vemos ele andando pela rua. Mas nós acreditamos pelo efeito da ressurreição, o efeito da sua presença que acontece no nosso meio. Eis aí então um grande sinal para nós, neste segundo domingo da Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Ó Deus de eterna misericórdia, na festa anual da Páscoa, reacendeis a fé do povo, a vós consagrado, aumentai a graça que destes para que todos compreendam melhor o batismo que os lavou, o Espírito que os regenerou e o sangue que redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, desça sobre vós a bênção de Deus, que é rica em misericórdia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, aleluia, aleluia.